ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, terça-feira, 21 de abril de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apresentação de Samuel Tadeu e Luiz Brito. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos de rádio ligado no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta terça-feira, feriadão bacana. Estamos por aqui. Muita informação no seu rádio. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. De acordo com o clima-tempo, sol e muitas nuvens à tarde e noite. O céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Mínima de 18, com a máxima de 27 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência. Você que almoça nesse momento e acompanha a nossa programação, você que está aí, né, no seu lar, tá descansando aí, tá repousando nesse feriadão, nosso muito obrigado pela companhia, ou você mesmo também que está trabalhando nesse feriado, um bom trabalho para você. Eu tava dando uma olhada aqui, Samuel Tadeu e ouvintes, sobre a previsão do tempo para os próximos 15 dias, e é a mesma, viu? Sem possibilidade para chuva, segundo o clima-tempo, que não é novidade pra gente aqui, visto que chegou aí o mês de abril, já foi, né? De abril até setembro aí praticamente, sem possibilidade para chuva, só a partir de outubro novamente, é o que tudo indica aqui em toda a nossa região, né? Em parte do Nordeste também. Vamos lá, gente, estamos apenas começando o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. A partir de agora você participa, o WhatsApp está disponível, 77-3444-1043. A gente começa falando aí justamente na nossa pauta sobre o feriado de Tiradentes, né? Relembrando aí o líder da Inconfidência Mineira, gente. Olha, o feriado nacional, né, de 21 de abril, marca o dia de Tiradentes, data que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, personagem histórico considerado um dos principais símbolos da luta contra o domínio português no período colonial. Tiradentes ficou conhecido por sua atuação na Inconfidência Mineira, um movimento de caráter separatista que defendia a independência do Brasil em relação a Portugal e a criação de uma república na então capitania de Minas Gerais. Dentista de profissão, origem do apelido Tiradentes, ele também atuava como militar e tropeiro. Entre os participantes da conspiração, foi o único condenado à morte. Em 21 de abril de 1792, foi executado por enforcamento no Rio de Janeiro, que à época era capital da colônia. Após a execução, seu corpo foi esquartejado e exposto em vias públicas como forma de repressão, a exemplo contra novas revoltas. Décadas depois, com a proclamação da República, Tiradentes passou a ser reconhecido como mártir e herói nacional. O feriado foi oficializado no Brasil como forma de preservar a memória histórica e reforçar o simbolismo de Tiradentes na construção da identidade nacional e na luta por liberdade política, né? E quantos Tiradentes estamos precisando atualmente, né? No nosso país, no nosso Brasil, no planeta, melhor dizendo, né? Pessoas que realmente lutam pela sua independência ou precisam lutar de alguma forma pela independência. A gente não tá falando aqui de qualquer independência não, né? Tá falando de liberdade de expressão, direitos das pessoas, né? Enfim, por aí vai. Quantos a gente não queria que tivesse hoje aí no nosso país, ou até mesmo no nosso planeta, né? Então tá aí, data muito importante hoje, dia 21 de abril. Idoso de 84 anos morre após ataque de abelhas em fazenda de Brumado. Um idoso de 84 anos foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira, dia 20, na zona rural de Brumado, no sudoeste da Bahia.
após um ataque de abelhas. A vítima foi identificada como Salvador Teixeira da Silva. Segundo informações da Polícia Civil, o idoso estava com o filho na fazenda Umburanas, na região do distrito de Cristalândia, quando ambos foram surpreendidos por um enxame. Durante a tentativa de fuga pela vegetação, Salvador caiu e acabou se separando do familiar. Ainda de acordo com o registro policial, o filho buscou ajuda de vizinhos após perder o contato com o pai. O corpo foi localizado por um morador da região por volta do meio-dia, já sem sinais vitais. A vítima apresentava uma marca de impacto na cabeça, o que levanta a hipótese de morte com decorrência da queda. No entanto, não está descartada a possibilidade de óbito provocado por múltiplas picadas ou por mal súbito durante a fuga. A Delegacia Territorial de Brumado solicitou um exame necroscópico ao Instituto Médico Legal. O laudo deve apontar aí a causa da morte. O caso é investigado. Muito bem, situação triste e lamentável aí, né? Triste e lamentável, inclusive morte por picadas de abelhas aí na nossa região, em todo o país, sendo registrado com muita frequência, né? Infelizmente, as pessoas têm de ficar atentas aí nesses locais que tenham, né, esses rebanhos, enfim, de abelhas, tá bom? Gente, Samuel Tadeu, ontem a gente falou aqui sobre um grave acidente registrado aqui na Chapada Diamantina, com 7 mortos, né? A gente, na verdade, não tinha quantidade de mortos naquele momento ainda. Foram informações preliminares e a gente não tinha ainda informações detalhadas, né, deste acidente, tá? E a gente vai trazer agora, portanto, em 2 matérias para vocês mais detalhes sobre o acidente infelizmente ocorrido ontem e repercutido em todo o país aqui na Chapada Diamantina. Olha, governador lamenta acidente com 7 mortes na BA-148 na Chapada Diamantina. O governador Jerônimo Rodrigues lamentou na manhã desta segunda-feira, dia 20, o grave acidente ocorrido na noite de domingo, 19, na rodovia BA-148 entre os municípios de Ceabra e Boninal, na região da Chapada Diamantina. Em publicação nas redes sociais, o governador manifestou solidariedade às famílias das vítimas. Recebo com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BA-148 entre Ceabra e Boninal. Manifesto minha solidariedade aos familiares e amigos e desejo pronta recuperação aos feridos, afirmou. Ele também destacou que a atuação de órgãos estaduais no atendimento à ocorrência, né? Destacou aí a atuação dos órgãos estaduais no atendimento à ocorrência. Nossas equipes do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Polícia Técnica e da Secretaria de Saúde estão mobilizados, prestando todo o suporte necessário. Seguimos acompanhando de perto o cuidado de toda a assistência às vítimas, completou. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionadas logo após o acidente ocorrido no quilômetro 18, no município de Boninal, envolvendo 2 veículos de passeio. As guarnições realizaram o isolamento da área e acionaram os demais órgãos competentes. 7 mortes foram confirmadas no local. Outras 3 pessoas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional da Chapada, em Ceabra. Entre os feridos, uma mulher teve escoriações leves e já recebeu alta. 2 crianças permanecem sob cuidados médicos. Uma foi submetida à cirurgia ortopédica, enquanto outra foi transferida para o Hospital da Criança, em Feira de Santana. O Departamento de Polícia Técnica da Bahia informou que, até amanhã desta segunda-feira, dia 20, 7 corpos foram encaminhados à Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Irecê, onde passaram por necropsia e identificação. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil da Bahia. Então, 7 mortes até o momento contabilizadas. A gente espera que fique realmente nessas 7, que não aumente esse número. Mas, o que acontece? Vamos trazer também, o governador já lamentou toda essa ocorrência, toda essa situação. Creio eu que a Polícia Civil deva estar dando aí, os órgãos de fiscalização, de investigação, deva estar dando uma prioridade com relação a essa investigação aí desse acidente na Chapada Diamantina. Mas a gente vai trazer também aqui mais detalhes agora sobre quem eram essas vítimas, o que elas estavam fazendo, para onde elas estavam indo e por aí vai. Olha, gente, os amigos que morreram após uma batida entre 2 carros na Chapada Diamantina, no último domingo 19, iam para uma festa em Boninal. O veículo em que eles estavam colidiu frontalmente com outro carro, provocando 7 mortes no total. A ocorrência foi registrada na BA-148, no trecho que liga Boninal a Ceabra. A Prefeitura de Ceabra lamentou a tragédia e decretou luta oficial de 3 dias. De acordo com informações da TV Bahia, o quinteto foi identificado como Flávia da Silva Oliveira, Vanessa Fernandes Ferreira Rodrigues, Itamara Matos Novaes, Elielson da Silva Santos Filho e Maria Isabel Salles Santos. No outro carro, os mortos foram Ildete Celestina de Souza e Kaique Oliveira Souza. Eles estavam com os 3 sobreviventes,
2 crianças de 5 e 11 anos e uma jovem de 18. O quadro de saúde da garota é estável, com previsão de alta hospitalar. Já as crianças tiveram ferimentos mais graves. A menor sofreu uma fratura no fêmur e deverá passar por cirurgia. Já o menino de 11 anos apresenta um quadro delicado com lesões graves no corpo. Ele foi transferido para um hospital de Feira de Santana. O acidente é apurado pela primeira delegacia territorial de Ceabra, que investiga as circunstâncias da colisão. O sepultamento de Flávia Oliveira foi marcado para amanhã desta terça-feira 21 em Ibitiara. Ainda não há informações sobre o enterro das demais vítimas. Nas redes sociais, a Prefeitura de Ceabra lamentou o ocorrido, se solidarizou com os familiares e vítimas e informou que está à disposição para prestar apoio às famílias. A gestão também decretou luto oficial de 3 dias. Então, tá aí, né? Decretou luto de 3 dias, né? Luto aí, 3 dias de luto oficial, decretado pela gestão lá em Ceabra. E, portanto, essas 2 crianças, né, e essa jovem de 18 sobreviveram, né? Essas é as informações que a gente tem, portanto, aí mais atualizadas sobre esse acidente ocorrido aí no último domingo à noite, aqui entre Boninal e Ceabra, na BR-148, na Chapada Diamantina. Tá ok, pessoal? A Selem reduz gasolina em 4,6% e diesel em S10 para 5,92 nas distribuidoras da Bahia. A Selem anunciou uma redução nos preços dos combustíveis comercializados para distribuidoras na refinaria de Mataripe. O novo reajuste passou a valer a partir da última quinta-feira, dia 16, e contempla quedas nos valores do diesel e da gasolina. De acordo com os números divulgados, o diesel S10 teve uma redução de 3,5%, passando de 6,144 para 5,926. Já o diesel S500 registrou uma queda de 3,7%, saindo de 5,927 para 5,709. A gasolina também apresentou o recuo, com a diminuição de 4,6%, passando de 4,089 para 3,903. Apesar da redução nas refinarias, o impacto no valor pago pelo consumidor final não é imediato. O repasse depende das distribuidoras e dos postos de combustíveis, que consideram custos operacionais e estratégias comerciais próprias antes de ajustar os preços nas bombas. Segundo a empresa responsável, a definição dos valores segue critérios de mercado, levando em conta fatores como a variação de preço internacional do petróleo e taxa do câmbio e de custos logísticos, incluindo o transporte e frete. Luiz Brito. Então tá aí, né? Então e tá nada aí de fiscalização. Depende das distribuidoras, né? O repasse, né? Então, quer dizer, ela reduz lá na refinaria, né? A refinaria de Mataripe, né? A antiga refinaria de Mataripe, que é a Selem, a antiga Landulfo Alves, ela reduz lá. Postos de combustíveis. Ela reduz lá. Aí ela passa, por exemplo, para a distribuidora. Por exemplo, a gente tem daqui da região, se eu não estou enganado, fica em Jequié. Aí da distribuidora é que os postos vão lá, né, fazer, portanto, a busca desse serviço, resumindo. E aí passa por não sei quantas mãos, daqui esse desconto chegar aqui, tá longe. Outra coisa também, que esse desconto aí é balela, viu? Deixando logo claro para as pessoas aqui, isso aqui é balela. Eu acho que a Selem nem deveria soltar a nota quando faz essa diminuição de preço. Ela deveria soltar a nota só quando aumenta os preços. Porque a gente teve, parece que 3 ou foi 4 aumentos consecutivos de um mês para cá, mais ou menos, essa desculpa da guerra. E a gasolina saiu de R$7 e pulou para R$8. Passou de 8 em alguns locais aí e tal. Aí, ela subiu mais de R$1. Quando diminui o preço lá, diminui 10 centavos. Refrescou o quê? Ela continua com aumento de 90 centavos ou mais, ou de R$1. Não refresca nada. Então, assim, eu acho um desfavor essa refinaria nossa aqui, a refinaria da Bahia, a Selem, a antiga refinaria de Mataripe, a antiga Landulfo Alves, que foi privatizada pela gestão anterior, pelo governo federal anterior, e, na minha opinião, é uma conversa fiada. Aí eu vou reduzir quanto? Aumenta R$1 para reduzir 10 centavos? Para quê? Agora, o porquê de quando aumenta o preço, a gasolina que já está aqui nos postos, eles aumentam no mesmo dia? Já foi comprado com o valor anterior. Essa é uma boa pergunta. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Aí diz, então tem que esperar o preço chegar final pra cá, pra depois a gente fazer a redução. E por que quando aumenta, quando eu anuncio lá, já aumenta aqui uma boa pergunta. E cadê a fiscalização? A ANP não tá nem aí com a bagaça, né? Procon não se fala. Quando aparece muito perto daqui, aparece embrumado. Lá mesmo fica. E não é direto também. Raramente vem embrumado. Estão sempre presente em Feira de Santana, Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, não sei o que e tal, e por aí vai, quer dizer, porque só tem regularidade na capital, né? Cidades do interior não tem, infelizmente não tem, e o pessoal cobrando por fiscalização.
Nosso amigo Beto da Barraca está dizendo o seguinte, Beto né? Ribeiro, sobre o preço da gasolina, quando o governo ainda está pensando em aumento, aqui já aumentou antes do Diário Oficial. É verdade, viu? Grande Beto. Do Diário Oficial. Um abraço pra você, viu, Beto? Pura realidade, infelizmente. Tá desse jeito mesmo, viu? Ai, meu pai, não pode, na verdade, antes do Diário Oficial, né? Mas é a pura realidade, né? Pura realidade, né? É difícil, viu? Inclusive, se aumentar antes de sair em algum local e tal, não sei o quê, pode ser um abuso de preço, uma coisa ou outra, mas os postos praticam aí a sua política de preço e fora a própria distribuidora, né? E a refinaria, a Celen, quer dizer, sai da refinaria, passa para a distribuidora, da distribuidora distribui para o posto, mas cada um sabe de forma que passa o preço, né? Resumindo, depende de tanta coisa até chegar na bomba que Ave Maria, viu? O que mais? Pode seguir. Ah, tá. Já que a gente pode seguir, deixa eu falar então, rapaz, sobre Guanambi. Pessoal que mora na micro-região de Guanambi aí, ó, você de Guanambi, Urandi, toda essa região aí, né? Palmas de Monte Alto, se atente pra isso aqui, viu? Azul amplia voos entre Guanambi e Salvador e passa a operar na rota diariamente. Vamos entender isso aqui? Pra ver pontos negativos e positivos? Gente, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciou a ampliação de frequência entre voos entre Guanambi e Salvador a partir de 1º de junho. A rota, que atualmente conta com 3 operações semanais, passará a ter voos diários. Com a mudança, a companhia também fará a substituição da aeronave utilizada no trecho. Os voos deixarão de ser operados pelo ATR-72, com capacidade para 70 passageiros, e passarão a ser realizados com o Cessna Grand Caravan, que comporta até 9 pessoas por viagem. Apesar da redução no número de assentos por voo, a nova configuração amplia as opções de horários ao longo da semana. De acordo com a programação, as decolagens de Salvador ocorrerão às 9h50, com chegada em Guanambi prevista às 11h55. No sentido inverso, o voo parte 12h25, com pouso na capital baiana 14h30. Segundo a companhia, passageiros que forem impactados pelas alterações receberão assistência conforme as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil, segundo o que estabelece a Resolução 400. A ligação entre Guanambi e Belo Horizonte via aeroporto de Confins permanece sem mudanças, mantendo 4 voos semanais. Agora, interessante, né? Até Guanambi e Belo Horizonte, nada de alteração. Chega para Salvador, mudança. Eles têm 3 voos por semana, né? Tem 3 voos aí, até o momento são 3 voos, com a aeronave ATR, né? A ATR-72 com 70 passageiros. Aí eles passam a operar diariamente, só que aí reduz, em vez de 70 vai só 9. Sabe o que isso significa? Significa que o preço da passagem dispara. E essa decisão aí, detalhe, viu? Não é só em Guanambi, não. Essa semana nós já trouxemos aqui, não sei se você lembra, o empresário José Maria Carlos até foi citado na matéria, não lembro qual foi o site que a gente citou, né? De que realmente os preços de conquista já são um absurdo e vão ficar mais absurdo ainda. Porque lá também eles estão tentando fazer, eles vão fazer isso também. A ideia é tirar, inclusive nós falamos aqui, não foi que o governo do estado está querendo agora procurar uma outra companhia para ceder esse trajeto e continuar com os voos de conquista para Salvador com essa aeronave maior. Gente, pelo amor de Deus, cara, não dá, não tem condições. Como é que uma cidade igual Conquista, a terceira maior da Bahia, e aí em vez de ampliar os voos e o número de capacidade dos voos, estão diminuindo o número de capacidade? Para quê? Vê se faz sentido isso aí. Não tem lógica, cara. Não tem lógica. Hoje o aeroporto de Conquista, o Glauber Rocha, que ficou uma grana moada para poder reformar e ampliar para receber voos de grande porte, que antes não tinha essa capacidade para voos de tudo quanto era porte, era para ter voo, era para qualquer lugar do planeta. Não era nem só para São Paulo, Salvador, era para ter voo saindo, era para os Estados Unidos, para a Europa, exatamente. Né? Nós estamos falando de Vitória da Conquista, é uma metrópole, é a capital do Sudoeste. Né? Porque como é que pode ficar com esse negócio? Igual a mesma coisa é Guanambi também só tá que cresce, em vez de aumentar a proporção, os aviões e tal, não sei o que, estão querendo diminuir. E aí o governo já falou, a Azul pode sofrer algumas situações lá na outra matéria, né? Que a gente trouxe, falava de desconto com querosene de aviação, não sei o que e tal, que o governo já está estudando tirar, justamente para poder entregar para outra companhia que tem interesse em operar na rota. Outras empresas. Tem outras empresas, exatamente. A gente não pode perder esses voos. Mas aí. A concorrência aí que aumenta mais não propostas. É? Abre espaço para outras empresas para que possa operar. Competitividade, exatamente, né? Qualidade, melhora tudo. Não pode ficar só escravo da Azul, não. Certinho, gente? Então tá aí. Falamos aí de Guanambi. Vamos agora falar de acidente, infelizmente, na Chapada Diamantina. Olha, um motociclista, aliás, morre
após colisão e atropelamentos sucessivos na BA-142 entre Itanhaçu e Ituaçu. Um grave acidente registrado na madrugada desta segunda-feira, dia 20, resultou na morte de um motociclista na BA-142, no trecho que interliga os municípios de Itanhaçu e Ituaçu, na Chapada Diamantina. A vítima, que ainda não teve identidade oficialmente confirmada, foi atingida por um automóvel e, após a queda na pista, acabou sendo atropelada por outros veículos que trafegavam pelo local. De acordo com as informações apuradas, a colisão inicial foi violenta e provocou a morte imediata do motociclista. Após o impacto, o condutor do carro envolvido deixou o local sem prestar socorro. Com baixa visibilidade e a escuridão no trecho durante a madrugada, outros motoristas não perceberam a vítima caída na pista a tempo de evitar novos atropelamentos, o que agravou ainda mais a situação. Equipes da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário foram acionadas e realizaram o isolamento da área para garantir a segurança do tráfego, que ficou comprometido por causa dos destroços espalhados na rodovia. O fluxo de veículos precisou ser controlado até a conclusão dos trabalhos periciais. Durante a perícia, o Departamento de Polícia Técnica encontrou fragmentos de um veículo de cor prata. As peças recolhidas levantaram a suspeita de que o automóvel envolvido possa ser de modelos como, por exemplo, Siena, Palio ou Strada. O material foi encaminhado para análise e deverá auxiliar na identificação do motorista que fugiu após o acidente. O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumado, onde passará por exames necroscópicos e identificação oficial. Após os procedimentos legais, o corpo será liberado para a família realizar o sepultamento. O condutor do carro fugiu do local, né? Mas naturalmente a polícia irá se debruçar sobre essas peças encontradas aí, certamente com auxílio de câmeras de segurança em diversas cidades da região, e lá mais ou menos tem uma noção de que veículo possa ter sido esse envolvido nesse acidente, porque o condutor fugiu do local. Inclusive é crime, né? Vai responder também aí na hora que identificar, porque certamente será identificado. Hoje não existe esse negócio de acidente de trânsito, você fugir e não ser identificado, né? Talvez o carro, alguma coisa que passar pelo local ali, mais ou menos vai poder falar, né, que veículo foi que passou por ele, que estava danificado aí, provavelmente de algum acidente. Então não adianta. Uma hora a polícia vai chegar até o responsável por ter se envolvido nesse acidente, por ter deixado o local, né? Por ter deixado o local. 12:35, um ano após morte do Papa Francisco, a igreja destaca legado de reformas e diálogo. A Igreja Católica relembra nesta data um ano de morte de Papa Francisco, líder que marcou seu pontificado por uma atuação voltada à inclusão, ao diálogo e à aproximação com as periferias sociais. Nascido em Buenos Aires como Jorge Mário Bergoglio, Francisco foi o primeiro Papa latino-americano e também o primeiro jesuíta a assumir o comando da Igreja Católica. Ele chegou ao pontificado em 2013, após a renúncia do Papa Bento XVI. Ao longo de seu papado, Francisco ganhou projeção internacional por defender pautas sociais como o combate à pobreza, a escolha de migrantes, né? A acolhida aí de imigrantes e a preservação do meio ambiente. Também buscou ampliar o diálogo com outras religiões e promoveu debates internos sobre temas considerados sensíveis dentro da igreja. Um ano após sua morte, líderes religiosos e fiéis em diferentes partes do mundo destacam o legado de simplicidade e proximidade com os mais vulneráveis. Missas e celebrações têm sido realizadas em memória ao pontífice. Especialistas avaliam que a influência de Francisco segue presente nas discussões sobre os rumos da igreja, especialmente no que diz respeito à necessidade de modernização e maior abertura ao diálogo com sociedade contemporânea. Então, um ano aí, né? Um ano de morte aí, né? No caso aí do Papa, né? Do Papa. E, portanto, fazendo aí, deixando, né? O seu sucessor no comando, né? O Papa Francisco ele faleceu, deixou seu sucessor, né? E agora, portanto, o pessoal trazendo esses destaques aí, principalmente essas mudanças, né? E tal, legado, enfim, e por aí vai, mesmo após a morte aí, portanto, do Papa, né? Do Papa, tá bom? Do anterior, né? No caso. Ok, gente? Justiça mantém condenação de empresa por abuso contra empresário em Brumado. A Justiça manteve a condenação de MAP Sistemas de Serviços Limitado
ao pagamento de 15 mil por danos morais ao empresário do ramo de Lava Jato em Brumado, no sudoeste da Bahia. A decisão foi proferida pela desembargadora Graça Marina Vieira Furtado, que negou o recurso da empresa e manteve integralmente a sentença de primeiro grau. O caso teve origem em 2022, quando o empresário Marcelo Souza relatou ter sido abordado de forma agressiva por funcionários da empresa, após uma discussão envolvendo a emissão de nota fiscal. Segundo os autos, ele foi imobilizado, algemado e ameaçado dentro do próprio estabelecimento comercial. Na decisão, a magistrada afirmou que os registros audiovisuais confirmam a versão apresentada pelo autor e caracterizam a conduta desproporcional e injustificada. Para o tribunal, houve violação de direitos da personalidade como honra e imagem, o que configura dano moral e indenizável. A relatora também destacou que a responsabilidade da empresa se estende aos atos praticados por seus funcionários, mesmo fora do estrito exercício da função, quando há vínculo com a atividade. O valor da indenização foi considerado adequado diante da gravidade dos fatos, com caráter compensatório à vítima e pedagógico ao ofensor. Então tá aí, né? Então tá aí, informação importante aí, né? Envolvendo, portanto, aí o município de Brumado, a justiça mantendo essa condenação dessa empresa, né? Por abuso contra um empresário, viu? Interessante demais, viu? Amor, daqui a pouquinho, não, deixa eu trazer logo aqui um assunto polêmico, né? Vamos falar logo desse assunto aqui. A maioria dos brasileiros não se interessa pela Copa do Mundo, aponta Datafolha. Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira 20 revela que a maioria dos brasileiros, ou seja, 54% da população, não tem interesse em acompanhar a próxima Copa do Mundo de futebol. O torneio será sediado aí por Estados Unidos, México, Canadá entre 11 de junho e 19 de julho. Mas a empolgação no Brasil atingiu o maior percentual de desinteresse já registrado na série histórica do Instituto. O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 7 e 19 de abril, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice atual de 54% supera o desinteresse de 51% observado na última Copa do Mundo, realizada no Catar, e marca um recorde desde o início da série histórica em 1994. A queda na empolgação é atribuída principalmente ao desempenho recente da seleção brasileira. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe terminou as eliminatórias da Copa em 5º lugar após uma derrota para a Bolívia, sua maior colocação histórica na competição. Além disso, a seleção colecionou resultados abaixo do esperado em jogos amistosos preparatórios contra Japão, Tunísia e França. Eu vou ser sincero para você, eu acho que ficou muito claro aqui, né? Se os brasileiros pensarem como eu penso, eu me interesso pela Copa do Mundo. Olha, eu me interesso pela Copa do Mundo. Eu não me interesso hoje pela seleção brasileira. E mesmo assim, se você perguntar pra qual seleção você torce na Copa, torço pra seleção brasileira. Justamente. Torço pra seleção. Eu só vou deixar de torcer pra seleção brasileira na hora que eu falar assim, tá eliminada. Aí tá bom. Aí eu vou escolher outra pra poder torcer. Mas a minha torcida é pra seleção brasileira. Eu sou brasileiro, eu torço pelo meu país. Independente se é no futebol, se é na política, se é no esporte, qual é o esporte, não importa qual, eu vou torcer pelo meu país. Eu também não visto camisa de outra seleção. Não são como muitos patriotas por aí que se diz patriota, mas só quer ver o país lascado, não. Não, eu torço pelo meu país, né? É nas festas, é na cultura, é em tudo, né? É em tudo, então assim, é diferente. Uma coisa é a Copa, outra coisa é a sua seleção. Você dizer que tá decepcionado com a seleção é uma coisa, aí eu concordo. Agora, com a Copa não, eu acho que a FIFA hoje organiza uma Copa muito bem organizada, apesar das polêmicas, uma coisa e outra, mas tem uma tecnologia de ponta, tem uma transmissão muito importante e tal, gera muita grana e tal, realmente a gente sabe disso e tudo, mas é aquela coisa, apesar das mudanças, aquela coisa toda, algumas até exageradas, né? Por exemplo, eu achei que aumentar a quantidade de seleções, por exemplo, foi uma coisa desnecessária, mas é aquela coisa, a Copa ainda é algo muito importante, eu acho um movimento importantíssimo, né? Rende muito, principalmente, vende, onde as marcas vendem muito e tal. E a gente pode também mostrar aí diversos talentos. Quantos talentos são revelados aí em Copas do Mundo, né? Então eu acho muito importante, eu particularmente gosto muito da Copa do Mundo. Uma coisa é você perguntar, você gosta hoje do futebol da seleção brasileira? Não. Você torce pra seleção brasileira? Torço. Você gosta do que tá apresentado? Não. Fazer o quê? Paciência. Agora falar que não se interessa pela Copa, eu acho que foi um pouco longe demais. Eu achei que exagerou aí, né? Nesse quesito aí. E ficou claro também no texto aqui, olha, porque diz, a queda da empolgação é atribuída principalmente, o quê? Ao desempenho recente na seleção brasileira, faz parte. Aí você se decepciona com o quê? Com a seleção, não com a Copa. Então, sinto em dizer, mas
Uma coisa é a seleção, outra coisa é a Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo tem tudo para ser uma das melhores dos últimos anos, principalmente por ter sido em mais de um país. Não vai ser um país só agora que vai sediar, como era antes, que era só um país, que era sede. E outra coisa também, com a quantidade de times que tem aí agora, portanto, aumentou essa quantidade de clubes, então vai ficar bem mais competitiva também. Então, tenho certeza que quando chegar vai movimentar bastante aí o cenário do futebol. Espero eu que as casas do aposta também não atrapalhem a Copa, né? Porque o que tem atrapalhado competições aí mundo afora não tá escrito, né? É cada lance que só por Jesus, uma misericórdia. Meu medo, né? O medo é esse, né? Cigarros eletrônicos são apreendidos pela CIPRV na BR-030. 10 unidades de cigarros eletrônicos foram apreendidos na noite de domingo 19, por volta das 18 horas, durante uma ação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária CIPRV no município de Guanambi. Segundo informações, a apreensão ocorreu durante a abordagem realizada por uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário TOR, a um ônibus interestadual que fazia o trajeto Montes Claros, em Minas Gerais, a Novo Horizonte, na Bahia. Ao inspecionar o bagageiro do veículo, os policiais encontraram os dispositivos. Ainda conforme a polícia, não foi possível identificar responsáveis pelos produtos no momento da fiscalização. Diante disso, o material foi recolhido e encaminhado à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. O caso segue sob acompanhamento da Polícia Civil, que ficará responsável pelas providências legais. Agora aqui é o seguinte, está na hora de começar também a justiça acionar essas empresas de ônibus. Porque se pega a bagagem, tem que pegar também quem é o responsável. Quem tá mandando, quem vai receber e por aí vai. Quer dizer, manda e não sabe quem foi que mandou, quem foi que despachou, quem vai recepcionar essa mercadoria, tem que saber. No mínimo aí tem que saber. Ou a empresa se responsabiliza. Ou então ela se responsabiliza, exatamente, né? Não tem condições. É difícil, viu? Mulher encontrada morta dentro de casa na zona rural de Vitória da Conquista. A mulher foi encontrada morta na noite de domingo 19 na região do Pradoso, zona rural de Vitória da Conquista. Equipes da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionadas após informação de que havia uma pessoa sem vida dentro de uma residência. A vítima foi identificada como Sirlene Oliveira da Silva. Segundo o marido, ele chegou em casa e encontrou a companheira já sem sinais vitais. A suspeita inicial é que a morte possa ter sido causada por choque elétrico, mas a confirmação depende dos exames periciais. O Departamento de Polícia Técnico DPT realizou a perícia no local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista, onde passará por exames necroscópicos e deverão apontar as causas da morte. A Polícia Civil investigará o caso. Então tá aí, né? Isso em Conquista, viu? Homem de 27 anos é encontrado morto em fazenda na zona rural de Barra da Estiva. Um homem de 27 anos foi encontrado morto no último sábado, dia 18, em uma fazenda localizada na comunidade de São Domingos, na zona rural de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. De acordo com informações da polícia, moradores da região localizaram o corpo e acionaram a polícia militar. Equipes do 24º Batalhão foram até o local e confirmaram a morte. O Departamento de Polícia Técnica DPT realizou a perícia na área onde o corpo foi encontrado. Após os procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Brumado, onde passará por exames que devem apontar as causas da morte. Segundo a Polícia Civil, até o momento não há informações sobre as circunstâncias do caso. A investigação segue em andamento. Mais um, né? Mais um, infelizmente, mais uma pessoa encontrada morta, lamentável, viu? Você lembra da mudança de emplacamento dos veículos, da placa Mercosul, quando colocou a placa Mercosul? E foi aquele alvoroço todo, aquela situação e tal, vai ser bom ou não vai, como é que vai ser, enfim, quais os pontos positivos e negativos? A gente vai falar disso agora. Sabe por quê? Tem aí uma possibilidade das placas antigas voltarem. Vamos entender, viu? Gente, olha, o nome dos municípios e estados podem ser recolocados nas placas dos veículos como parte de um projeto de lei aprovado na quinta-feira 16 na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. O texto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, de autoria do senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. O projeto de lei 3.214/23 ainda prevê que a bandeira do respectivo estado seja colocada nas placas. Segundo o parlamentar, a informação da placa ajudaria as autoridades de trânsito e a polícia a identificar com facilidade a origem de um veículo em casos de infrações, furtos, roubos e delitos relacionados ao veículo. O deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, relator da Comissão de Viação e Transportes, recomendou a aprovação do projeto. A iniciativa também resgatará o significado cultural e identitário, né, aí das placas, reforçando o senso de pertencimento
de pertencimento à região e o orgulho local e facilitando a percepção pelos locais quando se tratar de veículos de fora. O projeto ainda precisa passar pela análise da Câmara e do Senado. Caso seja aprovado em ambas as casas, a proposta segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A placa padrão Mercosul passa a ser obrigatória no Brasil no início de 2020. Desde então, todos os veículos que passam por transferência de propriedade ou necessitam substituir a placa original adotam um novo modelo. A placa padrão Mercosul passou a ser obrigatória no Brasil, né? Em 2020, como falei. Por quê? Porque é o seguinte, naquela ocasião, a placa padrão, aquela cinza que tinha lá e tal, com 3 letras e 4 números, o que estava acontecendo é que a combinação já estava chegando ao limite. E aí o Detran falou, né? O Contran falou, olha, não vai ter mais como registrar veículos novos e tal, então vamos adotar o Mercosul, beleza. Só que aí o que ocorre? Qual foi a situação? Implantou a Mercosul, beleza e tal, mas aí tem os pontos positivos e negativos. Qual foi o ponto positivo? O cidadão de bem, às vezes, saía daqui, de Livramento ou de Dom Basílio, por exemplo, e tal, ia para Brumado, Conquista e tal, não sei o que, ele não estava preocupado, porque com placa Mercosul, o pessoal entender naturalmente que aquele veículo poderia ser de lá. Então, para evitar que alguém te seguisse e tal, ações delituosas, uma coisa ou outra, então, naturalmente você ia transitando como se fosse realmente ali dentro do seu próprio município, né? Ninguém ia saber, a não ser que puxasse essa placa qual a origem do município. Por outro lado, atrapalhou justamente por isso, porque malandros, pessoas mal intencionadas, utilizam justamente esse recurso para praticar ações delituosas e para a polícia descobrir de onde é esse veículo. Qual a origem desse veículo? Primeiro ele tem que consultar a placa e tal, não sei o que, aquela frescurada toda. Onde, na verdade, anteriormente não, já estava escrito lá o nome da cidade e do estado. Então, eu acho que esse projeto é muito importante, espero que ele passe o mais rápido possível. Parabéns aí ao deputado, né? Ao deputado que está aí realmente aí atento a essa situação, que trouxe essa proposta de volta dessas placas aí, né? O senador Esperidião, melhor dizendo, né? Esperidião Amin, lá do PP de Santa Catarina. Então a gente espera realmente que, no caso do deputado o Hugo Leal, né? O relator da Comissão de Viação e Transportes recomendou a aprovação já do projeto. Então acredito que será aprovada. Lembrando, pelo que eu li, o Samuel Tadeu e ouvintes, não vai ter gasto pro pessoal não, viu? Não vai ter gasto. Por exemplo, a placa volta a ser o que era antes e tal, beleza. Mas aí vai ser caso o veículo seja transferido, caso você compre o veículo, caso você precise fazer um reemplacamento, aí já vai ser aquele modelo antigo novamente, entendeu? Mas a Mercosul que está aí, ela não vai ser obrigatória você substituí-la não, pode continuar com ela normalmente, mas que volte esse projeto antigo aí, eu acho importante. Casal fica gravemente ferido após moto bater na traseira de pá carregadeira em Guanambi. Um homem de 40 anos e uma mulher de 38 ficaram gravemente feridos após a motocicleta que estavam bater na traseira de uma pá carregadeira na noite do último domingo de 19 na BA 938 em Guanambi, no sudoeste na Bahia. De acordo com a Superintendência Municipal de Trânsito, o acidente ocorreu por volta das 8:30 da noite. As vítimas seguiam na moto quando atingiram a máquina pesada. Segundo o órgão, o operador da pá carregadeira deixou o local logo após a colisão e não prestou socorro. Equipes do SAMU foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o casal ao Hospital Geral de Guanambi. O homem permanece internado na UTI, enquanto a mulher segue hospitalizada em outra ala. A SM Tran não informou se a colisão ocorreu por falta de sinalização ou se a máquina estava parada na via no momento do impacto. Até a publicação desta reportagem, o hospital não havia divulgado atualização sobre o estado de saúde das vítimas. O caso será investigado pela Polícia Civil. Agora é o seguinte, se o motorista saiu correndo, então ele deve ter alguma culpa. Não, peraí, meu irmão, aqui pelo amor de Deus, calma aí, ó. Primeiro, ele não ficou no local. Segundo, a SM Tran, que é a Secretaria Municipal de Transportes, ela é do próprio município de Guanambi. Se esse maquinário aí pertencer à prefeitura, você acha que ela vai dizer? Você acha que a própria pasta do município vai dizer, não, bateu porque a pá carregadeira estava sem sinalização, ou então ela estava parada lá e tal, não sei o que, não vai falar nunca, né? A prefeitura não vai dizer, não foi por nossa culpa, eles mesmos vão falar isso? Nunca, né? Isso eu tô dizendo se essa máquina for de responsabilidade da prefeitura, porque pode ser de outro município também, ou de outra prefeitura, né? Mas como foi no município de Guanambi, acredito eu que tenha tudo a ver que possa ser de lá da prefeitura de Guanambi, mas a gente não sabe. A gente precisa aguardar aí essas investigações, né? Mas, aquela coisa, outra coisa, condutor fugir com acidente com máquina não é nenhuma novidade, infelizmente. E detalhe, vai continuar acontecendo porque não tem punição.
Na BA-148 aqui, todos os dias, eu tô cansado de passar, seja de carro ou seja de moto, por tratores trafegando pela rodovia. Aí você vem na pista, vem um caminhão, 2, 3, 4 caminhões na sua frente, de repente os caras frios, você fala, meu Deus do céu, o que foi? Se você não ficar atento de moto, você bate no fundo, você tem que estar bem atento. Quando você vai ver, há um trator na frente, trafegando. E por que acontece sempre isso? Porque não tem unidade, não tem punição. Acontece acidente, pessoas morrem todos os dias, colidem com o trator. Agora me fala, qual foi o tratorista que foi preso? Qual foi o maquinista que foi preso? Quando acontece um acidente nesse aí? Qual é o dono de uma máquina dessa aí que é preso? Então, infelizmente, a impunidade está fazendo isso aí acontecer todos os dias e vai continuar acontecendo. Essa é a realidade. Temos o que aí, Samuel? Olha, tem inclusive aqui, né, tem um ouvinte aqui perguntando cadê o Luciano Santos? Ah, perguntou tá aí com vocês, qual o motivo? Não, o Luciano tá com trabalhos externos, viu, gente? Tá com outros trabalhos aqui na emissora, por isso que ele não tá apresentando conosco aqui o Portal Sudeste Notícias, segunda edição, viu? Mas brevemente o homem volta. Tem mais o quê? O outro ouvinte disse o seguinte: Deus que me livre de jogos, eles só que querem encher o bolso. Cada um com sua opinião, né? Eu volto a dizer, eu particularmente gosto da Copa do Mundo. O esporte, o futebol, ainda mais o Brasil, né? O Brasil respira o futebol, tanto é que eu não admiro o futebol apenas do meu time, né? Se não estiver jogando nada, eu nem assisto. Assisto realmente o time que joga bonito, o futebol arte, né? É aquela coisa toda que hoje praticamente nem pode mais, né? Qualquer driblezinho virou o quê? Desrespeito, não sei o quê, é um mimimi daqueles e tal. Nessa época aí, Garrincha e companhia não jogava mais, né? Porque qualquer drible hoje virou desrespeito, não pode mais. Uma palhaçada, né? Futebol toda a vida teve drible, hoje não pode ter mais não. Qualquer coisinha já é desrespeito, tá um nojo. Futebol arte, né? Exatamente. Tem mais? Olha, chegou uma denúncia aqui dizendo o seguinte: já reclamei aqui várias vezes sobre a baderna e tudo que a gente imaginar do que está acontecendo todas as noites na segunda travessa da rua Caculé, no bairro Taquari, aqui em Livramento de Nossa Senhora. Estão fazendo uma maior arruaça com motos, com descargas adulteradas e zombando da cara dos moradores da rua e até mesmo da polícia militar. Antes só acontecia nos finais de semana, agora é a semana toda. Companhia, 46ª Companhia Independente de Polícia Militar. A gente está esperando um posicionamento de vocês com relação a isso aí. Diz que a baderna é todo dia, né? Essa denúncia é antiga, tava só os finais de semana, agora o morador já dizendo que é todo dia. Então o comando já não tá nem tão longe dali. Espero que a polícia haja com relação a isso aí. Lembrando que hoje é dia do policial militar, viu? Hoje é dia do policial militar, veio dar direito pra gente aí nos nossos registros, que mais que se comemora hoje. Quero deixar um grande abraço, inclusive aí, né, o que eu ia falar o seguinte, mas deixar um grande abraço aí para todas as companhias e os batalhões da nossa região que tem aí a parceria conosco, né? O 17º de Guanambi, 24º Batalhão, 94ª, 77ª de Conquista, 78ª, 79ª, 46ª aqui em Livramento, 4ª CPM de Macaúbas, todos aí, né? Inclusive a 79 também de Poções, enfim, todas as companhias e os batalhões aí da nossa região. O 19º lá de Jequié, o pessoal sempre aí realmente, né, com um trabalho belíssimo aqui, todo o sudoeste da Bahia, inclusive também o pessoal do CPRSO, né, Comando de Policiamento da região sudoeste também, fazendo aí um belo trabalho em toda a região sudoeste da Bahia. Como também a Rondesp, a Caatinga, o pessoal do Sudoeste, pessoal toda a galera. Da Força Aérea, né? Também. Toda a galera. Hoje, tem mais? Hoje é o dia da Fundação da Cidade de Brasília. Hoje também é o Dia Internacional do Café. Dia Internacional do Café. Dia da Latinidade. Muito bem, dia 21, né? 21 de abril. E o principal, Tiradentes, né? Tiradentes. Em 1985 morria Tancredo Neves. 21 de abril de 85. Tá aí, viu, gente? Tá aí. Olha, vamos lá, né? Flávio Dino apresenta pacote de mudanças para a Justiça e cita problemas estruturais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, propôs nessa segunda-feira 20 uma reforma do Poder Judiciário em meio a debates internos na Corte e questionamentos sobre o funcionamento do sistema de justiça. A proposta foi apresentada em artigo e inclui a criação de regras mais rígidas para crimes cometidos por magistrados e membros do Ministério Público, além de revisão de normas relacionadas à atuação, ética e remuneração das carreiras jurídicas. Dino também defende mudanças estruturais como critérios mais rigorosos para a emissão de negociação de precatórios, maior transparência no uso de recursos do judiciário e limites para o uso de inteligência artificial na tramitação de processos. Outro ponto abordado é a necessidade de dar mais
celeridade a processos na Justiça Eleitoral e criar instâncias especializadas para julgar crimes contra a pessoa, dignidade sexual e casos de improbidade administrativa. A iniciativa ocorre em meio a discussões internas no STF, especialmente sobre o papel da Corte e a adoção de medidas de autocontenção, pauta associada à gestão do presidente do Tribunal, Edson Fachin. Nos bastidores, decisões recentes de Dino vêm sendo interpretadas como sinalizações sobre temas sensíveis, como pagamentos acima do teto constitucional e punições a magistrados. Apesar das divergências de abordagem, Fachin afirmou que a proposta merece aplauso e apoio e classificou o debate como relevante para o aprimoramento institucional. O ministro destacou a importância de medidas que fortaleçam a eficiência, a transparência, a confiança pública no judiciário. Dino argumenta que a última grande reforma do sistema ocorreu há mais de 2 décadas e defende a abertura de um novo ciclo de mudanças constitucionais e legais. E aí? Como é que fica agora, hein? Já que a gente tá falando do STF, do ministro, né, portanto aí o Dino, Flávio Dino, vamos falar da Carmen Lúcia, que também tem uma declaração importante aí. Vai lá, Samuel. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal disse nesta última sexta-feira, dia 17, que a crise de confiabilidade do judiciário é grave e precisa ser reconhecida. Ela participou de uma palestra a alunos de direitos da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. A crise de confiabilidade é séria, grave e precisa ser reconhecida, e não apenas por nós, juízes e juízas. Queremos que os jovens queiram ser juízes. Não é porque é fácil, não é. É muito difícil. Tive mais momentos de alegria como advogada do que 20 anos como juíza, afirmou. O presidente do STF, Edson Fachin, também reconheceu que a corte vive uma crise institucional e disse que é preciso enfrentá-la. Na última semana, a tentativa do senador Alessandro Vieira, do MBB do Sergipe, de indiciar os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no relatório final da Comissão Parlamentar do Inquérito da CPI do Crime Organizado, ampliou a crise interna na corte, que já estava abalada pelas investigações envolvendo o Banco Master. E agora? Como que fica? Tem muita coisa aí em jogo, né? Tem muita coisa em jogo. A própria ministra reconheceu e falou que a crise de confiabilidade do judiciário é grave. E, por outro lado, o Dino apresentando esse pacote de mudanças para a justiça e citando problemas estruturais. Vamos aguardar para ver quais serão os próximos passos aí de toda essa situação lá envolvendo aí o judiciário brasileiro, viu? Agora, 1h17, 1h17, suspeito é detido após furto em residência no bairro São Francisco, em Guanambi. O homem foi detido na manhã de domingo 19, suspeito de cometer um furto em uma residência no bairro São Francisco, em Guanambi. Segundo informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, a guarnição tomou conhecimento do crime e iniciou diligências para localizar o autor. Durante a ação, foram analisadas imagens de câmeras de segurança que permitiram a identificação do suspeito. Com base nas informações, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o indivíduo, que foi abordado e confessou a autoria do crime. Em continuidade à ocorrência, a equipe deslocou até o imóvel do suspeito, onde foram recuperados diversos objetos subtraídos da residência, além da apreensão de outros materiais de procedência duvidosa. Diante dos fatos, o autor e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas cabíveis. E era coisa, viu, menino? Ele tinha levado aí dessa residência, viu? Era coisa pra caramba, isso lá em Guanambi, viu? Uma operação resgatou 44 aves em situação irregular em Vitória da Conquista. Uma operação conjunta realizada no sábado 18 resultou no resgate de 44 aves em situação de maus tratos e criação irregular em Vitória da Conquista. A ação foi conduzida pela Prefeitura por meio do Grupo de Apoio ao Meio Ambiente, vinculados à Guarda Municipal, com apoio do Centro de Triagem de Animais Silvestres. O resgate ocorreu durante patrulhamento de rotina na Rua das Pedrinhas, no bairro Cruzeiro, em uma área que abrange aí o Cristo de Mário Cravo e a Praça Sabarreto.
No local, os agentes identificaram diversas gaiolas expostas na frente de uma residência, o que levantou suspeitas de irregularidade ambiental. Durante a abordagem, a moradora informou que as aves pertenciam ao marido e confirmou que não havia autorização legal para a criação. Após as orientações da equipe, a entrada na residência foi autorizada e todos os animais foram entregues voluntariamente. Ao todo, foram resgatadas 44 aves de diferentes espécies mantidas em 36 gaiolas. Entre elas estavam 14 canários da terra, 7 cardeais, 7 papacapins, 5 pardais, além de azulões, coleiras e outras espécies como sabiá, corrupião e pássaro preto. Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde passaram por avaliação clínica e identificação. Inicialmente permanecem em quarentena e em seguida são aí integrados a outros da mesma espécie. Aves que apresentam sinais de no caso aí de domesticação ou problemas de saúde passam por processo de reabilitação. A meta é que, após a recuperação e avaliação veterinária, os animais sejam devolvidos ao habitat natural, contribuindo para a preservação da biodiversidade na região. Agora me diga uma coisa aqui, o camarada criava pardal? Essa eu nunca vi. Não, isso aqui é que eu não consigo entrar na cabeça, viu? É pardal, até o bicho. 14 canários da terra, ok. 7 cardeais, papas capins, aí vem 5 pardais. Meu irmão, pardais? Minha mãe colocando os pardais lá de casa, tudo pra correr lá da área, porque eles querem ficar lá e tal, não sei o que. Ninguém quer pardal lá perto da casa. É mais porque ele costuma criar aquele piolinho, né? Aquela coisa e tal. Eu vou te falar a verdade, e o pessoal criando pardal em gaiola. Quando você pensa que já viu de tudo, hein? Menino. Agora, Samuel e ouvintes, detalhe, viu? 14 canários da terra. Olha pra onde é que tá sumindo os canários. Ninguém vê mais canário, né? Pessoal criando dentro de gaiola, olha, 14. É um dos cantos mais bonitos, né? O canário, o pássaro preto, por exemplo, né? E o canário não tem só da terra, né? Tem o bégua também, né? Tem o outro que eu esqueci agora, tem vários tipos, né? Então. Laranja, né? Pois é. Lamentável toda essa situação, viu? Pessoal, olha, uma mulher que perdeu casas por jogos, né? Deixou de usar celular no Ceará. Incrível que pareça, viu? A cearense Assíria Macedo, de 29 anos, que perdeu 2 casas da família e fez dívida de 50 mil devido a um vício em jogos de aposta online, decidiu parar de jogar, né? Decidiu parar de usar, melhor dizendo, o celular para não ter acesso às plataformas como o Jogo do Tigrinho. A decisão da jovem ocorreu após ela compartilhar nas redes sociais um desabafo sobre os danos causados aí na vida dela por conta dos jogos online. Além do prejuízo material, ela se separou do marido e está abalada psicologicamente. Eu só queria pagar as minhas dívidas e trabalhar. Não posso nem ter acesso ao meu celular, pois está me destruindo, destruindo a minha mente. Desabafou a Síria Macedo no vídeo. De acordo com o relato da jovem, ela recebe ligações diárias como cobranças das pessoas a quem ela pediu dinheiro emprestado para jogar. Sem ter como pagar, ela viu um credor levar a TV da família. Uma das pessoas que eu devo foi lá em casa e levou a minha televisão. Já vendi tudo em casa. Pouquíssimas coisas tenho em casa, já vendi praticamente tudo. Estou com inúmeras dívidas atrasadas. Tem gente me ligando e não sei o que fazer, lamentou a cearense. O vídeo publicado por Assíria, relatando os danos causados em sua vida pelo uso de plataformas, viralizou, alcançando mais de 200 mil visualizações. O desabafo, de 11 minutos, também traz aí um pedido de socorro, entre aspas. Eu estou muito arrependida de todas as escolhas que eu fiz. O primeiro passo é o reconhecimento. Hoje eu reconheço que estou doente, mas antes eu não reconheci. Nunca assumi, nunca aceitei ser viciada ou ser doente. Só eu sei o que eu faço para poder ficar bem e não consigo. Esse é meu último pedido de socorro e eu espero ser ajudada, falou a mulher. Sem renda fixa e com várias contas acumuladas, a Síria, as filhas e os pais idosos estão morando de favor. A gente realmente está sobrevivendo com a ajuda de pessoas mais próximas que conhecem a situação, disse a extensionista. Após a repercussão do vídeo, a Síria conseguiu um acompanhamento psicológico gratuito e segue em busca de
juntar a quantia necessária para quitar o que deve. E essa é uma realidade não só dessa Síria, né? Mas de diversas pessoas mundo afora, inclusive com dificuldades de encarar e admitir que estão com vícios em jogos, né? Em determinados jogos. E o presidente já deu declarações duras e falou que se continuar na presidência que pretende realmente sumir de vez com esses sistemas de joguinhos. E aí veio aquelas polêmicas que o pessoal sempre cria, mas não tem lotérica, mas não tem não sei o quê, e a Caixa Econômica, e isso e aquilo outro tal, enfim. Mas fato é que loteria sempre existiu, Mega Sena sempre existiu, Quina, Loto Mania, Loto Fácil, mas até que poderia ter, mas dificilmente você vê essas histórias de que a pessoa estava viciado em jogar todo dia e não sei o quê, perder a casa, perder o bar, perder o comércio, perder a televisão, perder o rádio, perder tudo que tem, né? E hoje realmente ficou terrível com esse negócio online. Tá complicado e vamos aguardar para ver o que o governo brasileiro, o atual e os próximos, farão para poder dar uma freada nesse problema sério que é essas apostas online. Na minha opinião também, as fake news, né? Elas contribuem bastante, principalmente com os famosos. Promessas, né? Com os famosos que usam sua imagem para divulgar vídeos. Olha, eu tô ganhando X, olha, venha você exatamente. Também, a partir de não sei quanto você vai ganhando e pura mentira. É só para ele ganhar conteúdo, comissão, seguidores, curtidas e likes. Cada pessoa que assiste, ele tá ganhando por isso. Né? E o povo se ferrando, né? E o povo se falando nisso, teve um essa semana aí que tá investigado aí, não foi? Foi citada numa delação aí e tal, não sei o quê. Outro dia o Lula falou assim, né? Ele criou até uma polêmica, porque político também não fala bem do outro, né? Não existe político pra falar bem, é mais do seu adversário. Mas ele falou uma coisa que ele falou certo, ele falou assim, me fala aí um professor, alguém que ganha bem, que tem vários seguidores, milhões de seguidores falando alguma coisa que presta. Agora faz o que não deve, fala porcaria pra você ver, não sei quantos milhões, bilhões, não sei o quê. Ele debricou, né? Ele falou, o Bolsonaro tinha 13 milhões. Não sei se era 3 ou quantos que era. Enfim, não importa, né? Eles não vão elogiar um ao outro mesmo, né? Ou ele quer ele mordendo o Bolsonaro mordendo ele de todo jeito, né? Independente de ter pontos positivos ou negativos de cada um, não tô aqui para discutir isso. Mas é a pura realidade, né? Infelizmente hoje o que presta não tem quase seguidores nas redes sociais. Agora o que não presta, o que só fica de picuinha ou de palhaçada, meu irmão, pelo amor de Deus, viu? E agora, pelo contrário, as loterias que nem você havia dito antes, sempre existiu. A pessoa chega ali, joga uma quantia de 5, 10 reais, compra o bolão e pronto. Não vai comprometer o seu salário da sua renda para você ficar jogando, tentando recuperar o que você perdeu. E outra coisa também, né, gente? Jogos, a pessoa tem que ter uma certa noção, né? Tem que ter uma certa noção. Eu, por exemplo, eu compro uma coisinha ou outra de vez em quando e tal. Mega Sena, não vou dizer que eu não jogo. Mas, por exemplo, a raridade é fazer um jogo da Mega Sena. Ou da Quina. Quando eu vou fazer, por exemplo, eu procuro a Quina de São João. A Mega Sena, quando eu procuro a Mega da Virada, uma coisinha assim. Agora, ficar todo dia invocado naquilo ali, pelo amor de Deus, compromete a renda e às vezes não ganha nada, porque eles mesmos já dizem, não tem garantia de retorno. Então, a própria Loteria da Caixa hoje, se você instalar o aplicativo Loterias Caixa para você fazer os jogos, quando você entra lá, faz o login... Tem as políticas de privacidade, né? Tem as políticas de privacidade, ele já te alerta, você tem dificuldades com jogos e tal, você tem vício, sua família sabe disso, ele vai começar a fazer um monte de pergunta antes de você utilizar. Então as pessoas precisam ter noção. É igual a bebida, né? A bebida, o dono do bar tá lá bebendo, agora bebe quem quer. Bebe todo dia porque quer. O cara vai deixar de vender por causa disso e tal. Enfim, então é aquela coisa. Às vezes a gente precisa se policiar sobre aquilo que nos faz mal também. E outra iniciativa que eu gostei, que já está acontecendo, principalmente nas casas de apostas, é a proibição de pessoas que recebem BPC, Bolsa Família. Isso. Eles identificam o CPF e bloqueiam a pessoa que só não joga mais. Correto, exatamente. Não sei se você já está por dentro. Não estava por dentro, mas só isso mesmo. Está acontecendo. São algumas das medidas que foram tomadas e ainda precisam tomar mais, né? Tomar outras medidas também. O que tem aí? Tá tudo certo? Tem um áudio aqui, vamos ouvir. Boa tarde. Eu peço a vocês aí para comunicar a prefeita para colocar luz nos postos aqui na comunidade Jatobá. Tá quase toda sem luz e todo mês eles estão pagando essa conta das luzes. No escuridão, já falei não sei quantas vezes e não tem solução, essa luz nunca vem. Não tá chovendo, não tá nada. Por que não vem colocar luz nos postos? Já, obrigado, viu? Então tá aí. Com a palavra a Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora Setor de Nação Pública. Você salva aí, deixa aí, tudo certinho. Eu questionei aqui porque tem um Jatobá que é em Domazino, mas esse Jatobá aqui é Livramento. Livramento, que é a localidade prefeita deve ser da próxima Iguatemi. Jatobá em Livramento.
Não é do Brasil, não, aqui de São Timóteo. Aí, próximo a São Timóteo. Exatamente, próximo a São Timóteo. Ok? Samuel Tadeu e ouvintes, grande abraço para todo mundo, agradecendo aí a sua companhia, a sintonia e a audiência. Nós vamos encerrando por hoje, nesse feriado aí, o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Mais informações você encontra acessando o nosso site, radioportalsudoeste.com.br, ou também aí as nossas redes sociais. Perfil tá aí no Instagram e também aí a nossa página no Facebook. Siga lá e compartilhe o melhor conteúdo. Grande abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.